professora Luzia Valentina Módulo e esta é a nossa videoaula sobre interface e metabolismo primário e secundário. Saliento que este material didático está sujeito à advertência legal publicada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, em 31 de julho de 2020. É um material destinado ao uso exclusivo na disciplina de Biotecnologia Vegetal da UFMG e, portanto, não deve ser empregado para outra finalidade, sob qualquer justificativa, sem a autorização escrita do autor dessa videoaula. As figuras e imagens usadas nesta aula são dos livros listados abaixo, e as que não foram extraídas desses dois livros, Fisiologia Vegetal, 5ª edição, e o Biochemistry and Molecular Biology of Plants, são imagens que foram extraídas do Common Creatives e são devidamente citadas as fontes. Os vegetais, eles produzem uma gama de substâncias cujas funções aparentemente não estão associadas ao crescimento e desenvolvimento do indivíduo. E eu gosto bem de enfatizar que aparentemente não estão associadas ao crescimento e desenvolvimento, porque mais para frente nós teremos exemplos que realmente, de alguma forma, contradizem essa definição muito ampla. Tá? E essas substâncias, elas são denominadas de metabólitos secundários e elas apresentam uma distribuição bastante restrita no reino vegetal. Ou seja, não são todas as espécies que produzem substâncias das classes de metabólitos secundários até então descritas na natureza. Dentre as funções dos metabólitos secundários em vegetais, eu dou destaque para a defesa contra o ataque de herbívoros e organismos patogênicos. Alguns metabólitos secundários de plantas têm a competência para suprimir o crescimento de plantas vizinhas num processo conhecido como alelopatia. Então, é uma forma de uma espécie vegetal conseguir vencer a competição, por exemplo, por nutrientes do solo, quando tem um outro indivíduo que está muito próximo dessa planta. Então, é uma forma de exatamente vencer essa competição e garantir que os recursos hídricos e de nutrição mineral sejam captados por essa planta que está em competição. Então, ela geralmente libera determinadas substâncias, metabólitos secundários, a partir de suas raízes, e com isso essas substâncias inibem o crescimento das plantas na vizinhança. Existem metabólitos secundários que tem uma função muito importante no estabelecimento de interações mutualistas, como é o caso de simbioses, onde todos os organismos envolvidos na interação se beneficiam de alguma forma. Existem também aqueles que participam na defesa primária contra os efeitos dos raios ultravioleta, por exemplo, e aqueles que têm a função de atrair agentes polinizadores e animais que dispersam sementes, além daqueles metabólitos secundários que têm função puramente de suporte estrutural. Por isso que a ideia desse conceito amplo que é muito difundido na literatura, de que metabólitos secundários em plantas aparentemente não estão envolvidos no crescimento e desenvolvimento do vegetal, acaba não sendo uma definição muito adequada. Eu prefiro utilizar a expressão, a definição de que metabólitos secundários de plantas são aqueles derivados dos metabólitos primários e que têm funções muito específicas na célula vegetal, porque a função de suporte estrutural é uma função que é intrínseca ao crescimento e desenvolvimento do vegetal. 3 são os principais grupos de metabólitos secundários descritos na literatura. São aqueles pertencentes à classe dos terpenos, a classe dos fenólicos e aqueles reconhecidos como compostos nitrogenados. Então, nos próximos slides, a gente vai tratar a respeito de cada um destes tipos de metabólitos secundários,
com exemplificações de funções na planta. No âmbito da definição de que metabólitos secundários são aqueles oriundos dos metabólitos primários, inequivocamente eu preciso apresentar para vocês essa interface, né, do metabolismo primário e secundário, ou seja, exatamente qual é o limiar que define o que é metabolismo primário e o que é metabolismo secundário, tendo em vista que os metabólitos secundários têm como moléculas precursoras, ou seja, moléculas que dão origem metabólitos primários. Então, o metabolismo primário ele começa com a captação de CO2. A fotossíntese é extremamente importante na célula vegetal. Graças à capacidade de realização de trocas gasosas, ou seja, as células da folha que são fotossinteticamente ativas, elas são constituídas de estômatos, né? E as células guardas nesses estômatos se abrem, promovem um movimento que facilita o processo de abertura do poro estomático, permitindo as trocas gasosas, que nada mais são do que exatamente a perda de água. A planta perde água para a atmosfera, perde água na forma de vapor, e em contrapartida, CO2 do ar entra na célula vegetal, então entra nas células das folhas, no processo conhecido como trocas gasosas. E tudo isso impulsiona o metabolismo primário. Por quê? Porque a partir da fixação do CO2 é possível produzir substâncias, né, categorizadas como metabólitos primários, que impulsionarão ciclos, rotas metabólicas muito importantes para o crescimento e desenvolvimento do vegetal. Então, aqui eu estou dando um exemplo. Em decorrência da fixação de CO2, é possível produzir eritrose 4-fosfato, o fosfenolpiruvato, que é uma substância já conhecida por vocês, é um intermediário, inclusive da via glicolítica, e também da fotossíntese, da etapa bioquímica da fotossíntese em plantas de determinados metabolismos, como aquelas do metabolismo metabolismo C4 e metabolismo ácido das crassuláceas. O piruvato também pode ser produzido a partir da fixação de CO2. Claro que tudo isso depende qual é a enzima que vai atuar e em qual esqueleto carbônico para dar origem, então, à eritrose 4-fosfato, fosfenolpiruvato, o piruvato e o 3-fosfoglicerato. Todas essas substâncias, elas podem, então, ser conduzidas em função do metabolismo daquele vegetal, podem ser conduzidas para a produção de metabólitos secundários, né? Como é o caso da eritrose 4-fosfato, acaba sendo, então, um precursor da rota de biossíntese de compostos nitrogenados e de compostos fenólicos, a depender da enzima que vai atuar naquele esqueleto carbônico. Então, é indiscutível que a eritrose 4-fosfato ela proporciona uma ativação da via do ácido X-químico, e esse ácido X-químico ele sofre transformação química, produzindo uma substância intermediária que sofre a ação de determinadas enzimas, até conduzir à formação de compostos fenólicos, que são substâncias aromáticas que têm uma hidroxila ligada a este anel aromático. Tá? A via do ácido X-químico também pode levar à produção de aminoácidos aromáticos, e esses aminoácidos aromáticos, podem dar origem tanto aos compostos fenólicos quanto a compostos nitrogenados. Por quê? Porque os aminoácidos eles têm nitrogênio na sua estrutura química. Tá? A via do ácido X-químico também pode ser estimulada pela presença de fosfenolpiruvato, sofrendo a ação de determinadas enzimas. Esse fosfenolpiruvato pode dar origem ao ácido X-químico e, por um processo análogo ao que acontece pela estimulação da eritrose por eritrose 4-fosfato, dar origem a compostos nitrogenados ou compostos fenólicos, né? Um outro fato importante é que o ciclo do ácido cítrico ou o ciclo de Krebs,
a degradação de alguns esqueletos carbônicos, que são intermediários desse ciclo, leva à formação de aminoácidos alifáticos, ou seja, de aminoácidos não aromáticos. E esses aminoácidos aromáticos, os seus esqueletos carbônicos, podem ser utilizados para a produção de compostos nitrogenados. O piruvato, ele pode dar origem tanto a compostos fenólicos quanto a terpenos, dependendo de qual enzima que vai atuar no seu esqueleto carbônico. Por exemplo, quando ele é metabolizado para formar acetilcoenzima A, em função da enzima que atuar neste esqueleto carbônico, pode ser conduzido então para a via do ácido malônico e então condução para a produção de fenólicos, ou então esse acetilcoenzima A pode ser utilizado para a via do ácido mevalônico. E a via do ácido mevalônico leva à formação de compostos terpenoides. O piruvato também pode ser conduzido para a via do metileritritol fosfato. Essa via do metileritritol fosfato também leva à formação de terpenos. E embora eu tenha salientado para vocês que o piruvato ele pode levar majoritariamente à produção de terpenos e fenólicos, mas ele também, na verdade, pode levar à produção dos compostos nitrogenados. E tudo depende de qual enzima que atua no seu esqueleto carbônico. Uma vez sendo convertido em acetilcoenzima A, ele também pode dar origem a aminoácidos alifáticos, e esses aminoácidos alifáticos, ou seja, os aminoácidos não aromáticos, podem dar origem a certos compostos nitrogenados. E finalmente, mas não menos importante, é a participação do 3-fosfoglicerato. O 3-fosfoglicerato é a primeira substância que é produzida no ciclo C3, ou seja, todas as plantas produzem o 3-fosfoglicerato, tanto no âmbito da fotossíntese, quanto também no âmbito, eventualmente, da via glicolítica, né? E esse 3-fosfoglicerato, que é muito utilizado para a biossíntese de carboidratos, que são fontes de energia para a célula vegetal, mas em determinadas condições, uma parte desse 3-fosfoglicerato pode ser utilizada para impulsionar a via do metileritritol fosfato e, com isso, produzir compostos terpênicos. O fato é que a produção dos metabólitos secundários, né, será dada em função de uma demanda celular, em função das condições em que a célula vegetal, aquele indivíduo, né, aquela planta esteja submetida. Comecemos então pelos terpenos. Vamos verificar quais são as substâncias que são os precursores imediatos da biossíntese dessa classe de metabólitos secundários, bem como exemplos de terpenos e funções em células vegetais. Os terpenos, eles são produzidos a partir deste esqueleto carbônico, que a gente chama de esqueletos isopreno, certo? Representados aqui pelo isopentenil difosfato e o dimetil-alil difosfato. Notem que estas substâncias, elas são, na verdade, isômeros, né? Notem que a posição dessa dupla ligação só muda de uma substância para outra, mas elas contêm o mesmo número de átomos de carbono, né? 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Então, são esqueletos isopreno. E esses esqueletos isoprenos são os precursores imediatos da síntese de terpenos, que são categorizados por convenção em monoterpenos, aqueles que são constituídos por 10 átomos de carbono. Então, um exemplo é o geranil difosfato, ou GPP. Os sesquiterpenos, que são constituídos por 15 átomos de carbono. Esses sesquiterpenos podem dar origem aos triterpenos, que, portanto, são constituídos por 30 átomos de carbono, já que cada monoterpeno é constituído por 10 átomos de carbono.
né? E também os diterpenos, que são constituídos de 20 átomos de carbono, e os tetraterpenos, que são constituídos por 40 átomos de carbono. Notem que, para a produção do primeiro monoterpeno, que é o monoterpeno mais simples e de cadeia aberta, né, nós vemos que ocorre a condensação dessas duas substâncias, do isopenteneil difosfato com o dimetilalil difosfato, gerando uma substância com 10 átomos de carbono, que é um monoterpeno. Certo? E de novo mostrando, olha, pode vir tanto a origem, né, destes blocos estruturais, ou seja, dessas substâncias precursoras imediatas, ela pode se dar tanto a partir do acetil coenzima A, quanto do gliceraldeído 3-fosfato e do piruvato. Só a título de exemplificação. E só para vocês terem uma ideia, né, o geranil difosfato, que é este monoterpeno simples, ele, em função da enzima que atuar no seu esqueleto carbônico, pode dar origem a uma série de outros monoterpenos todos cíclicos. Olha que interessante, né? Então, se for uma enzima do tipo careno-sintase, vai dar origem ao careno. Se for uma terpinoleno-sintase, ao terpinoleno. Notem que são todas enzimas sintases de algum monoterpeno cíclico. Eu gosto de chamar a atenção exatamente para o limoneno, né? Aqui no slide está como menos limoneno, certo? Mas atualmente a anotação mais aceita do ponto de vista químico é ser categorizado ou como enantiômero S-limoneno ou R-limoneno. Então, no caso do menos limoneno, o menos limoneno é o equivalente ao S-limoneno. E o que é interessante dessa substância? Como o próprio nome já sugere, o S-limoneno ou menos limoneno é uma substância que confere aquele odor característico do limão, né? O odor do limão ele é inconfundível. Ele é inconfundível. A gente sabe o que é o limão simplesmente pelo cheiro. A gente não precisa de realmente enxergar o fruto limão para perceber que trata-se de limão, a menos que a gente tenha tido, de alguma forma, perda de olfato, é claro, né? Enquanto que o enantiômero R-limoneno, ele é responsável pelo odor da laranja. E a diferença primária entre o S-limoneno e o R-limoneno se dá apenas na organização espacial dos átomos que constituem essa molécula, né? Tratam-se de monoterpenos constituídos por carbono e hidrogênio apenas. E a diferença primária é que, considerando aqui, olha, o S-limoneno ou menos limoneno, tá? Notem que essa ligação cheia, ela é uma ligação que nos indica que este grupo ligado a este carbono é um grupo que está voltado para fora do plano desta transparência. Então, imagina essa transparência, ela tem 2 dimensões, e se eu pudesse, então, abstrair todas as moléculas, elas têm 3 dimensões, né? Então, se eu pudesse abstrair essa estrutura tridimensional, né, do S-limoneno, eu diria, então, que o S-limoneno é uma substância cujo este grupo, né, este substituinte está voltado para fora do plano da transparência. Enquanto que no R-limoneno, que é a substância que confere aquele odor característico da laranja, este grupo está voltado para dentro do plano da transparência, né? Porque a ligação seria uma ligação tracejada, como esta ligação aqui. São apenas representações para poder facilitar o entendimento, para compreender, né, essas substâncias que têm esses centros, né, esses carbonos com quiralidade, possa então facilitar o entendimento da distribuição, da disposição desses átomos no espaço. E notem que o número de carbonos é o mesmo e o número de hidrogênio também, mas são moléculas completamente distintas do ponto de vista funcional. O odor do limão ele é muito diferente do odor da laranja.
Então, vamos agora aos exemplos para tornar a aula ainda mais interessante. A imagem em tela ela apresenta 4 estruturas de terpenoides que são reconhecidos como agentes anti-herbivoria, ou seja, quando o herbívoro ataca uma planta que produz algum destes terpenos, né, a presença daquele terpeno faz com que o herbívoro perca o interesse de continuar o ataque. Né? Seja porque o gosto daquela substância, daquele metabólito secundário vegetal é um gosto desagradável, é adstringente, ou então porque este metabólito secundário ele tem uma função, uma atividade denominada inibidor de protease. Né? Ele sendo um inibidor de protease, o que ele atuaria? Ele atuaria exatamente nas proteases do trato gastrointestinal do herbívoro, fazendo com que elas percam a sua atividade. E quando o herbívoro ingere, né, folhas de uma determinada planta, na verdade o intuito dele é exatamente se utilizar das proteínas que constituem aquela folha e degrada para liberar os aminoácidos livres e para poder fazer a síntese das suas próprias proteínas funcionais. Então, se eles ingerem, junto com essas proteínas, né, um inibidor de protease, ou seja, da proteína que vai promover a quebra dessas proteínas, liberando os aminoácidos livres, então ele acaba morrendo de fome mesmo bem alimentado. Ele tem, as proteínas estão ali disponíveis para ele, porque ele ingeriu aquela folha. Porém, elas não estão disponíveis para uso, porque certos metabólitos secundários com atividade anti-herbivoria podem atuar como inibidores de protease, impedindo que o inseto se beneficie dos aminoácidos que constituem aquelas proteínas do vegetal que ele ingeriu. Eu gosto muito do exemplo da ponasterona A, porque a ponasterona A é um terpenoide produzido amplamente por espécies de samambaias, aqui exemplificada pela Pteridium aquilinium, né? Tanto é que a ponasterona A ela é reconhecida como uma fitoequidizona. O que seria uma fitoequidizona? Seria uma substância mimética da equidizona que é produzida por plantas, por isso que é fitoequidizona. E o que é a fitoequidizona? É uma substância que é produzida por vegetal e que imita a função da equidizona, que nada mais é do que o hormônio responsável pela metamorfose de insetos. Então, olha que mecanismo bastante complexo e bastante intrigante que as samambaias dispõem para controlar o ataque de um herbívoro. Então, imagine uma situação em que uma larva de um determinado inseto começa a comer as folhinhas, então, da samambaia. E a samambaia começa a produzir ponasterona A. Qual que é a diferença estrutural entre a ponasterona A e a equidizona do inseto? Ela reside exatamente nessa região da molécula. Né? A ponasterona A dispõe de uma hidroxila ligada neste carbono, enquanto que a equidizona não dispõe, não possui essa hidroxila. E essa pequena modificação na molécula, ela já faz com que se tornem duas entidades químicas distintas, tá? Porém, o receptor de membrana que reconhece a equidizona lá nas células do inseto, né, nas células do herbívoro, ele também é capaz de reconhecer a ponasterona A, possivelmente porque essa hidroxila, ela não é uma hidroxila que se encontra numa região da molécula que é crítica para o reconhecimento pelo receptor de membrana do hormônio equidizona lá nas células do herbívoro. Então, o fato desta região aqui da molécula que eu estou salientando com o laser pointer ser a região responsável pelo reconhecimento por parte do receptor de membrana, isso faz com que
o inseto, né, aquela larva, ao ingerir as folhas de samambaia que produzem ponasterona A, então ele ingere ponasterona A, essa ponasterona A é reconhecida pelo receptor de membrana específico para equidizona e a partir da ligação no receptor não ocorre a mudança conformacional do receptor, aquela mudança necessária para se amplificar o sinal e dizer para as demais células daquela larva que é o momento de realizar a metamorfose, de ser transformada para o indivíduo na fase adulta. Então, com isso, a larva ela permanece na condição de larva. E por uma questão de sobrevivência, é claro que a larva ela vai deixar de ingerir as folhas daquela planta que produz ponasterona A, por uma questão mesmo de querer chegar até a fase adulta e então prosperar. Nós temos também outros exemplos de terpenos, né, que atuam na resposta à herbivoria, e aqui eu apresento para vocês o udoteal, que é esse terpeno de cadeia aberta, que é produzido amplamente por algas tropicais, tá? E é muito interessante, por quê? Porque quando a alga ela é atacada, por exemplo, por um peixe, o peixe, ao ingerir essa substância, ele é desencorajado a continuar se alimentando daquele vegetal. Exatamente por quê? Porque agora é constituído por substâncias que são de um valor anti-herbivoria tremendo, como é o caso do udoteal. E a mesma coisa é o cariofileno. O cariofileno também é um exemplo bastante interessante, né? Trata-se de um terpeno cíclico e o cariofileno ele tem relatos na literatura que é o seguinte, que determinadas plantas, né, que por algum motivo perderam a capacidade de produzir cariofileno nas raízes, elas acabam perdendo a capacidade de se defender contra um ataque de nematóides. Então, o que acontece? A introdução de genes, né, que codificam proteínas da rota de biossíntese do cariofileno, por exemplo, a beta-cariofileno sintase, né, fez com que, por exemplo, uma espécie de milho que não tinha mais a competência de produzir beta-cariofileno nas raízes, passasse a produzir beta-cariofileno. E esse beta-cariofileno, ele atrai o organismo que é o predador natural do nematóide. Então, criando aquela ideia de que o amigo do meu inimigo também é meu amigo. Ou seja, a planta utiliza de um recrutamento do predador do seu herbívoro, né? Para então conseguir se livrar do herbívoro que a ataca. Um mecanismo bastante interessante. Então, o exemplo do cariofileno ele é tão bacana quanto o exemplo da ponasterona A, porque é um mecanismo muito sofisticado de combate ao ataque por herbívoros. Já na interação planta-patógeno, nós temos como diversos exemplos de terpenos, mas eu chamo a atenção para esses dois aqui, ó, o avenacosídeo A e o avenacosídeo B. São substâncias, são terpenoides glicosilados, notem aqui, olha, são resíduos de carboidratos ligados a este esqueleto terpênico, e que tem a função de aumentar a solubilidade desses terpenoides, né, em água. E essas duas substâncias produzidas amplamente por avena sativa são substâncias que são utilizadas por essa planta para se defender contra o ataque de patógenos. E elas são
conhecidas como fitoanticipinas. O que são fitoanticipinas? São substâncias antimicrobianas que são constitutivamente produzidas pela célula vegetal, ou seja, elas já são produzidas naturalmente pela célula vegetal, mediante um ataque de patógeno, podem eventualmente aumentar a sua biossíntese, exatamente para conter o avanço, a disseminação daquele patógeno na célula vegetal. Outros exemplos de terpenos que atuam na interação planta-patógeno, protegendo a planta contra a disseminação do patógeno, destacam-se também a resitina, que é amplamente produzida por batata, e também o capsidiol, que é produzido tanto por tabaco quanto por variedades de pimenta. Então, são terpenos que, na verdade, quando em contato com o patógeno, por terem atividade antimicrobiana, contém a disseminação do patógeno. Por quê? Porque são microbicidas. O linalol, ele é um monoterpeno que tem a função de atrair polinizadores. É amplamente produzido por flores de Clarkia breweri e o seu modo de ação reside no fato de ser uma substância volátil, ou seja, de grande alcance. Então, quando exalado a partir das flores de Clarkia breweri, por exemplo, essa substância ela chega pelo seu odor, ela consegue atrair agentes polinizadores dessa espécie. E com isso, a indústria cosmética, a exemplo do que a natureza faz muito bem, se beneficiou deste conhecimento e hoje utiliza como um dos principais ingredientes de perfumes que são comercializados. Então, é muito recorrente vocês encontrarem em rótulos de perfumes que um dos ingredientes é o linalol. E vocês podem observar, algumas pessoas às vezes comentam, nossa, eu não sei porque hoje tem uma abelhinha me seguindo. Na verdade, é porque aquela pessoa certamente passou um perfume cuja essência majoritária é por causa da presença do linalol. E com isso, aquela abelhinha ela é atraída. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Este é o referencial teórico utilizado e aguardo vocês na nossa próxima aula.